de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Este é um canal de opinião, reflexões bíblicas. Trazemos aqui assuntos magníficos da nossa fé para produzir o ensino nas Sagradas Escrituras. Nosso conteúdo é um conteúdo didático, é um conteúdo que promove um crescimento espiritual em Cristo Jesus, na esfera cristã, na esfera do Evangelho. Aqui abordamos aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, e trazemos aqui um assunto cristocêntrico da nossa fé, focada no Evangelho de Jesus Cristo. Temos recebido muitos comunicados do tempo que estou aqui na plataforma digital, e muitos irmãos, muitas irmãs, e até de outras igrejas, pessoas que iam se tornar ateus, e ouvindo o meu vídeo aqui, deram um passo atrás, e hoje são cristãos. Irmão, é inúmeras obras, libertações, conversões que Deus tem feito por esse conteúdo aqui do meu canal. Tem muitos irmãos do Ministério da Palavra que me adiciona no privado para fazer pergunta sobre o ministério, sobre o esclarecimento da fé, da doutrina, da salvação. Como eu estou há mais de 44 anos dentro da CCB, irmãos, e todos os irmãos que me conhecem, a minha postura é a mesma de 1980, quando cheguei na CCB, é a mesma. E o meu compromisso, irmão, é um compromisso com a verdade. Eu não sou religioso, eu não passo pano para ninguém, não passo mão na cabeça de ninguém, de ancião. Agora, deixa eu falar para os irmãos. Irmãos, muitos vieram no comentário do vídeo para me detatar, me chamar de anticristo, ferir a minha pessoa. Os irmãos vejam o que ponto chega. O nosso assunto aqui tem sido o culto no Brás. A palavra que o irmão Salvador pregou no Brás. Nosso assunto aqui não é um assunto pessoal, é um assunto no campo das ideias. Aqui nós não tratamos de pessoas, nós tratamos da parte teológica. Nosso assunto aqui não é pessoa. Irmão, quando nós saímos da esfera cristã e partindo para atingir as pessoas, isso daí nós vamos cometer crime, irmãos. Então, irmão, muitos são verdadeiros, são verdadeiras pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo. Não é possível, a não ser que a pessoa seja lunático, seja doido, de ter ouvido o meu vídeo
ter coragem de falar que o que eu falei não procede. Então, irmão, a irmã, eu achei muito bonito, a irmã pegou o link do culto online e pôs no comentário do meu canal e falou, olha aqui, irmão, olha aqui, o que o servo de Deus falou ali, está tudo aqui no vídeo. Agora, irmão, a que ponto a pessoa chega? A pessoa chega a usar de mentira para querer defender, irmão, o que está exposto. O que o irmão Salvador falou no Brás, irmão, está exposto para o mundo inteiro ver. Não é só eu que abordei esse assunto. Muitos canais abordaram este mesmo assunto. Agora, irmão, quando a gente vai para uma comunidade, se a gente não se identifica com aquela comunidade, não entra, irmão. Como é que você, irmão, 100% aqui, 99% dos meus inscritos amam o meu conteúdo. Agora, a pessoa, em vez de procurar alguma coisa para fazer, vai procurar briga, tentar fazer arruaça, entendeu? Mas eu não me igualo, entendeu? A essas pessoas que vêm, irmão, com uma linguagem de baixo calão e se identifica como crente, se identifica como crente. Irmãos, o código de ética, toda pessoa que é desrespeitoso, ele entra numa comunidade, como entrou aqui no meu canal, sem ser chamado, entendeu? Se a pessoa não sente comunhão com meus vídeos, então vá para outro lugar. Vá para outro lugar. Não assista meus vídeos, porque me detatando, falo, eu não vou desistir, irmão. Não vou desistir. Eu vou continuar denunciando. Eu fui levantado para denunciar as heresias. Na congregação, eu amo a todos os anciãos. Eu amo. Não significa amar, não significa compactuar com o que os anciãos falam no púlpito. Não. O que eu falo aqui no canal, eu falo pessoalmente para eles no culto. Agora, você acha que vai me parar, irmão? Nem o conselho de anciãos mais antigo nunca conseguiu me parar, irmão. Nunca conseguiu parar a minha missão. Nunca conseguiu barrar o que Deus me mandou fazer. Então, irmão, eu estou aqui para denunciar as heresias, as pregações que contradizem as escrituras sagradas. E tem uns aí dizendo, escrevendo aí, dizendo que eu estou querendo destruir a igreja. Irmão, eu nunca tive guerra com a igreja. Eu nunca tive guerra com a igreja. Não, minha guerra não é com a igreja. Com a igreja, com meus irmãos em Cristo, eu amo a todos. Não significa amar que eu vou ser um manipulador, que eu vou autenticar uma coisa que não é verdadeira. Irmão, o apóstolo Paulo escreveu lá 13 de 2 Coríntios, do verso 4, falou: nada podeis contra a verdade, a não ser pela verdade.
o meu assunto aqui é um assunto genuíno. Venha só quem ama. O meu conteúdo são aqueles que amam a verdade, que estão na verdade. Agora, eu não passo pano para ninguém, para ancião nenhum. Na congregação, do mesmo jeito que eu saldo uma criança, eu saldo um ancião. Não tem negócio de ficar batendo no ombro de ninguém. Não, irmão. Não. Nós temos que ser autênticos. Nós não podemos ser hipócrita. Entendeu? Não podemos ser hipócrita. Pode ser ancião que for. Pode ser ele quem for. Pregou errado. Eu não vou concordar com ele, irmão. Quem é que concorda com mentira? É os que são filhos do diabo. Senhor Jesus falou os fariseus: vocês têm por pai o diabo e querer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é mentiroso, é homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade porque nele não é verdade. Irmão, agora passar pano só por agradar um ancião? Irmão, não, irmão. Nós temos que ser autênticos. Nós temos que ser autênticos. E esse que vem aí, irmão, vem até com perfil falso. Não tem caráter de mostrar cara, como eu mostro aqui. Então, falando que eu sou muito duro, sem misericórdia. Irmão, eu nunca tratei um falso profeta, um herege, com carinho. Nunca tratei. É com porrete mesmo, no sentido da palavra que eu estou falando aqui. Que eu trato com carinho, são os servos de Deus, a irmandade, aqueles que servem a Deus mesmo. Aí eu não sou duro, irmão. Mas contra falso profeta, falso ensinador, isso daí, sabe? Eu sou duríssimo. Sou duríssimo. E essa minha dureza, irmão, dureza, ela foi aprovada por Deus. Deus nunca me puniu durante o tempo que eu estou dentro da CCB de falar a verdade. Nunca me puniu. Antes, Deus me abençoou e derramou sua graça sobre mim. Agora, o assunto que nós vamos falar aqui hoje, irmão, é um assunto didático, um assunto do ensino bíblico das Escrituras Sagradas, que vai trazer uma grande edificação. O que significa Cristo ter esmagado a cabeça da serpente? O que significa? É este o assunto que nós vamos falar aqui na Escritura. Irmão, em Gênesis, abra aí sua Bíblia, é o primeiro texto, Gênesis, capítulo 3, do verso do verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua descendência. O seu descendente, este, te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre ti sofrimento, tua gravidez, em meio de dores
dará luz ao filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, irmão, aqui, Gênesis 3:15, é uma profecia messiânica sobre o Messias, sobre o Salvador. E aqui, irmãos, esse texto diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, o primeiro, quem instituiu a inimizade entre a mulher e a serpente foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Porque Adão estava no paraíso. Né, irmãos? E a serpente, ela é astuciosa, porque ali era uma tipologia do próprio diabo. Isso nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 12, do verso 6. Foi derrubado o antigo dragão, a grande serpente, que se chama o diabo e Satanás. Então, o diabo falou, a serpente falou para a mulher: comes dessas frutas, porque os teus olhos se abrirão e serão como Deus. Então, irmão, Eva caiu na cilada da serpente. E a serpente falava, né? Deus disse: não comerás da árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Não, irmão. Ali foi uma meia-verdade. E Eva caiu, né? No laço, na cilada da serpente. E aqui o Senhor está lavrando a sentença, tanto para o homem, como para a mulher, e como também para a serpente. Está dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, e esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E onde que cumpriu isso, irmão? Onde que Cristo esmagou a cabeça da serpente? Onde ele esmagou a cabeça da serpente, irmão? Foi na cruz, irmão. Foi na cruz, ali, que Cristo esmagou a cabeça da serpente. Agora, vamos entender os aspectos, o que significa pisar na cabeça da serpente. E aí nós vamos ler Colossenses, capítulo 2, do verso 13 ao 15. Para nós entender aqui este assunto. Abra aí a sua Bíblia. E diz assim: e a vós outros que estavos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Aqui, o apóstolo Paulo vai falar da obra da salvação, do que Cristo fez por nós. E aqui diz: vocês estavam mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Aqui, irmãos, fala de dois aspectos. Do aspecto, né, que nós fomos perdoados em Cristo, né, fomos perdoados,
fomos justificados. E agora, em segundo lugar, ele vai falar da nossa natureza caída. Circuncisão, serem circuncisos. Circuncisão era golpear a carne. O que ele está falando aqui, irmão, que o sacrifício de Cristo, ele golpeou a nossa natureza caída. Ele golpeou a nossa natureza caída. Isso daqui aconteceu, a maior obra da salvação, da nossa ressurreição. Não tem na terra outro evento que substitui o que Cristo fez por nós. Não substitui. É a maior obra da nossa ressurreição, da nossa vivificação. Fomos vivificados através do sacrifício de Cristo. Fomos declarados justos no tribunal judicial de Deus. Nossos pecados foram cancelados. Irmão, a nossa dívida impagável, que nós não tínhamos como pagar, né? Cristo, a nossa dívida foi creditada na sua conta, na cruz. É como está escrito, ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. O cálice que era para você pagar, que era para mim pagar, Cristo pagou no nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. Irmão, é motivo de grande alegria você saber que você não tinha nenhuma condição de alcançar esta grandiosa obra. Nenhum homem tinha méritos para se salvar a si mesmo. O mérito todo é de Cristo. Por isso nós não fizemos nada para nos salvar. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz, irmão. Cristo caminhou para a cruz, igual um rei caminha para a sua coroação. Foi ali que aconteceu a acachapante derrota do reino infernal. Agora, olha, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Então, esse escrito de dívida que nós tínhamos, irmão, ele foi rasgado na cruz. Ele foi eliminado na cruz. Por quê? Porque a morte de Cristo quitou a nossa dívida. A nossa dívida impagável, ela foi quitada. Então, irmão, teve um irmão que veio no comentário e falou assim, ó, nós temos que ser limpo de mão e puro de coração para entrar no céu. Aonde que está isso, irmão? Aonde que acontece isso na vida de um crente? Ser limpo de mão e puro de coração. Irmão, eles pegam essa frase do Salmo 24, né? Do Salmo 24, que é um salmo messiânico. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. O Salmo 23 é o Salmo do cajado, do pastor. O Salmo 24 é o Salmo do rei. Ali é uma resposta retórica que ele fala. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Irmão, ali é uma expressão unicamente para Cristo, irmão. É uma expressão para Cristo.
Ali não tem nada a ver com a igreja. Ali é uma expressão atribuída ao Messias. É ele que subiu ao monte, só ele que teve um coração limpo e um coração puro. Ninguém na terra tem condição de ter um coração limpo e puro. Tem não, irmão. Ó, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Epístola do apóstolo João, capítulo 1, verso 8 ao 9, fala: se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, e Ele não está em nós. Irmão, nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Agora, muitos não entendem a parte que tem dois sentidos. Tem um sentido da posição perante Deus e o sentido da condição humana. Na condição humana, nós somos pecadores. Na posição em Cristo, somos chamados de santos, como Paulo escrevia suas cartas lá para Éfeso, os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Colossos, os santos que estão em Coríntios. Então, nós somos santos na posição que nós recebemos em Cristo, mas na nossa condição, a Bíblia chama nós de pecadores. Irmãos, porque, irmão, quando nós cremos, a natureza caída, ela não foi removida de nós. Ela não foi removida de nós. Ela está em nós. Pecamos todo dia. Pecamos em palavra. Pecamos em pensamentos. Entendeu, irmão? Então, a Bíblia mesmo, nós sendo justificados, ela apresenta nós como pecadores. No sentido da condição. Agora, no sentido da posição, somos chamados de santo. Agora, esta expressão que é falada, se nós não tiver coração puro, não vamos entrar no céu, isso daí não é bíblico, irmão. Não é bíblico. A nossa entrada no céu não é por coração puro, é pelo sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, Ele nos perdoou. Irmão, Ele nos perdoou no passado, no presente e no futuro. Então, o que é que nós temos em nós? Nós temos o mérito da justiça de Cristo, um mérito eterno que foi depositado na nossa conta. Então, ninguém diga, não, Deus me ouve porque estou na santidade. Ninguém diga, Deus me ouve porque sou uma pessoa justa. Não, irmão, Deus nos ouve unicamente pelo mérito de Cristo. Muitos, dentro da congregação, têm esse pensamento. Irmão, e você não for obediente, você não vai entrar no céu. Se você não estiver na obediência, você está no... Irmão, quem é obediente plenamente a Deus, irmão? Quem é? Ninguém, irmão. Ninguém. Não é ser obediente para ser salvo. Não. Nós somos salvos, por isso obedecemos. Irmãos, a graça de Deus, ela pega nós, ela joga nós lá no chão, mostrando que o que nós temos, que possuímos, é misericórdia de Deus, é mérito de Deus. Irmão, o único herói
na obra da salvação não é você, irmão. Não é eu. O único herói é Cristo. É Ele que é o herói. Foi Ele que venceu. Foi Ele que destruiu o adversário maior. Mas vamos agora no 15. E despojando os principados e a potestade publicamente expôs ao desprezo triunfante dele na cruz. Agora aqui está a expressão que Cristo esmagou a cabeça do diabo. Como que ele esmagou? Ele despojou os principados e potestades, porque nós éramos prisioneiros dele. Igual Cristo falou lá em Marcos 3,27, que estava falando do contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Falou, ninguém entra na casa do valente para tomar presa, senão primeiro não amarrar o valente e tira dele a presa. Então, irmão, o que aconteceu conosco? Ele esmagou a cabeça da serpente. Qual sentido? Nós era sua presa. Nós era seus prisioneiros. A morte de Cristo nos arrancou da mão do diabo. Nos arrancou da mão dele. Isto que está explícito, despojando os principados e a potestade. Quer dizer, despojou de quê? Dos seus bens. Quem eram os bens do diabo? Era nós, que estava na mão dele. Quer dizer, ele despojou, arrancou da mão. Essa daqui, uma linguagem que o apóstolo Paulo usa, uma linguagem militar romana, para enfatizar o que aconteceu na cruz. Irmão, quando Roma ia para uma guerra, ela trazia seus prisioneiros. Ela despojava ele, tirava a roupa, as alpacas, sapato, e ele vinha nu e descalço, amarrado. E aí os vencedores iam na frente, triunfante, e a plateia de Roma ia lançando perfume no caminho dos vencedores. E no caminho dos vencedores. E no caminho dos perdedores ia sendo jogado desprezo, abandono. Foi isso que aconteceu na cruz. O que apóstolo Paulo, enfatiza aqui. Como que o diabo foi esmagado. Ele teve que ser esmagado para nos tirar da mão dele. E agora, o escritor também, anônimo, a epístola dos Hebreus, ele vai falar também como que o diabo foi esmagado. E aqui ele usa uma palavra, aqui ó, visto pois, Hebreus 12:14, visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Não é dizer essa linguagem, não é dizer que o diabo foi destruído. Não, não. Aqui é uma ênfase do seu poder, do seu domínio, do seu império. Aqui não é dizer que é o diabo que foi destruído. Que foi destruído, né, o seu império na vida daqueles que crê no Evangelho. Aqui é nesse sentido que foi o esmagamento de Cristo. Fala, visto que os filhos de Deus têm participação comum na carne e no sangue, também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder
da morte, a saber, o diabo, e livrasse, olha aqui, o 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. Quer dizer, livrou aqueles que eram escravos, que estavam nas suas garras, que estavam no seu domínio. Irmão, aqui é o sentido que o escritor anônimo aos Hebreus enfatiza também do esmagamento do diabo, do seu poder. Isso daqui, irmão, é um assunto para te instruir, para te ensinar, para alegrar o seu coração, para você ver que você tem que ser grato a Deus por toda a vida, do que Cristo fez contigo, do que Cristo na cruz. O seu pecado foi levado da cruz, irmão, e Ele morreu para te livrar da morte do diabo, e que por medo da morte estava preso por toda a vida. Cristo entrou em cena e você deixou de ser escravo de Satanás e agora é servo de Deus. Serve na liberdade do Espírito Santo. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.